Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Rodrigo Dias, eu sou jornalista. Agradeço demais a sua participação aqui no canal, com o seu comentário, com o seu like, compartilhando os nossos vídeos com outros tricolores. Então por isso eu quero começar mandando um abraço especial para quem está sempre presente aqui, ó, e deixando lá no comentário o nome da cidade de onde ele está assistindo o nosso conteúdo. Por isso eu começo com um abraço para o Raimundo Carvalho, de Itumbiara, Goiás, para o Eusébio Meira, de Santo Antônio de Pádua, ali pertinho de Itaperuna, perto de Natividade, de Muriaé, já em Minas Gerais. Fica na divisa, né? Minas, Rio, Espírito Santo, pertinho de Miracema, cidade onde eu nasci, no estado do Rio de Janeiro. Abraço então para o Eusébio, abraço para o Aloísio Araújo, no Rio de Janeiro, o Valdeir em Camaçari, Bahia, muitos baianos acompanham o nosso canal. Para o Ricardo Reis em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Pessoal, vamos começar então com as notícias do Fluminense. Informação trazida pelo jornal A Bola de Portugal, de que 3 clubes portugueses estão interessados na contratação do Calegari. O último time que colocou o Calegari aí como alvo é o Boa Vista, lá de Portugal, e também quem acompanha o Calegari de perto é o Estoril e o Portimonense. 3 clubes, então, de Portugal estariam de olho no Calegari, e se eles tiverem que fazer alguma proposta pelo jogador do Fluminense, tem que ser agora, tem que ser pra já, porque a janela de transferências em Portugal termina agora, dia 31 de janeiro. Então, se for para chegar alguma proposta, tem que ser agora. E na minha opinião, se o Fluminense perder o Calegari, ele vai perder uma ótima opção, porque na lateral esquerda o Jorge ainda não emplacou, está totalmente fora de ritmo. O Fluminense não tem lateral esquerdo, porque liberou os 2 jogadores que tinham, que também não renderam nada, em 2022, o Pineda e o Cris Silva, e se o Fluminense perder o Calegari, vai ficar só com o Jorge como lateral de ofício para a lateral esquerda. Porque o Marcos Pedro, por exemplo, que é a outra opção, que é o garoto da base, apesar de estar treinando com o time principal, não teve nenhuma oportunidade ainda com o Fernando Diniz. Então, se o Fluminense chegar uma proposta pelo Calegari e o Calegari for negociado, o Fluminense vai ter que ir ao mercado, porque não dá para ficar sem uma opção a mais ali na lateral esquerda, senão a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve em 2022. Mudando de assunto agora, porque o famoso jornalista italiano Fabrício Romano divulgou informação importante sobre o zagueiro Thiago Silva. Segundo o jornalista italiano, o Thiago Silva já recebeu a proposta do Chelsea de ampliação do seu contrato até julho de 2024. O Thiago Silva está avaliando a proposta e vai conversar com seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, para tomar uma decisão. É fato que o Thiago Silva e a família gostaram muito de Londres, se adaptaram à Inglaterra com muita facilidade, estão satisfeitos lá, e o Thiago Silva, que tem ainda futebol para jogar em alto nível na Premier League, o Thiago Silva vai dar uma resposta já nos próximos dias, mas antes vai ouvir a sua família para saber se ele continua no Chelsea por mais um ano ou se ele vai aceitar uma outra proposta, de repente, até mesmo do Fluminense, para retornar ao futebol brasileiro, mas a tendência é que ele aceite a proposta do Chelsea. Neste domingo tem clássico pelo Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo, Maracanã com ingressos divididos meio a meio, 50% para cada lado. A venda online já tinha começado, a venda nos pontos físicos também já começou, então você, tricolor, fique atento aos preços de ingressos, ao horário do jogo, 6 horas da tarde, compareça, faça a sua parte. Eu sei que o jogo contra o Boa Vista não foi nada legal, mas a gente tem que lembrar que foi o time reserva que entrou em campo, o time titular vai jogar de novo contra o Botafogo também vai vir completo, é jogo importante, vale não só 3 pontos, como a liderança do Campeonato Carioca. Então, se você puder, eu sei que é final de mês, a galera tá, com pouca grana ou sem grana nenhuma, que é o meu caso, por exemplo. Então, se você puder, tiver condições de ir ao jogo, vá ao Maracanã, faça a sua parte, empurre o Fluminense para esse jogo contra o Botafogo. Alerta ligado no Fluminense, hein?
O John Arias, o agente do John Arias, tem recebido muitas sondagens nos últimos dias, nesse prazo final aí de fechamento de janela de transferências em vários países da Europa, e o Fluminense está preocupado, porque as sondagens têm se intensificado, muitos clubes perguntando o preço do John Arias, quanto que ele ganha, se o jogador está interessado em sair. O Fluminense ligou o alerta, apesar de ter renovado o contrato dele recentemente. O Fluminense não só renovou o contrato, deu um aumento salarial, aumentou a multa rescisória, que a gente não sabe qual que é o valor, mas os clubes estão de olho no John Arias, principalmente porque ele fez uma excelente temporada em 2022, começou 2023 também voando baixo, né? Já deu assistência, já fez gol. Então, assim, a diretoria do Fluminense ligou o alerta, mas a diretoria, de certa forma, está tranquila, porque sabe que para tirarem o John Arias hoje do Fluminense, só pagando a multa rescisória, que é muito alta. Então, de qualquer forma, tá todo mundo lá ligado para que o Fluminense não perca um jogador importantíssimo para a temporada. Essa informação foi divulgada com exclusividade em primeira mão pelo portal Netflu. Notícia agora que interessa a todos os torcedores que têm times que vão disputar a Libertadores ou a Sul-Americana, porque a Conmebol vai decidir em breve qual cidade ou quais cidades vão sediar as finais da Sul-Americana e da Libertadores. A Sul-Americana acontece no dia 28 de outubro e a final da Libertadores dia 11 de novembro. E duas cidades brasileiras estão se candidatando. Brasília é candidata para receber a final da Copa Sul-Americana e São Paulo é candidata para receber a final da Libertadores da América. No entanto, a Conmebol pode fazer a opção por colocar os dois jogos na mesma cidade. Nesse caso, se isso acontecer, por exemplo, se a cidade escolhida for São Paulo, o jogo da final da Sul-Americana ele seria adiado em uma semana, para que o intervalo entre uma final e outra seja apenas uma semana, e isso movimente o comércio, hotéis, né? Enfim. Essa decisão ainda não foi tomada, deve ser tomado um posicionamento nos próximos dias, e quem trouxe essa informação foi o jornalista Marcel Riso, do portal UOL. E o técnico Fernando Diniz trabalha neste sábado o último treino para definir a equipe que enfrenta o Botafogo. É certo que ele vai voltar com todos os titulares, força máxima para o clássico diante da equipe alvinegra, que vem de 2 vitórias seguidas no Campeonato Carioca. O Fluminense vem de um empate contra o Boa Vista. O técnico Fernando Diniz, ele tem apenas, talvez, ali uma dúvida, né? A questão do Iago, se ele vai manter o Iago no time, ou talvez faça a opção pelo Lima, que vem bem. Tem o Keno também, que vem bem. Então o Diniz, hoje, no treinamento deste sábado, ele define o time que entra em campo diante do Botafogo no clássico que começa às 6 horas da tarde no Maracanã, com transmissão da TV Bandeirantes. Apita esse jogo entre Fluminense e Botafogo o Bruno Mota Correia. Eu achei curioso que não tem jogos do Bruno apitando jogos do Fluminense. Eu pesquisei, procurei bastante, não encontrei. Se houver algum jogo que ele apitou, eu gostaria até que vocês me corrigissem aí nos comentários, se alguém souber, para que eu possa trazer essa informação corrigida no próximo vídeo. Mas eu não encontrei jogos do Bruno Mota Correia apitando partidas do Fluminense, não encontrei nenhum. Ele é um árbitro que nas duas últimas 10 partidas que ele apitou, a maioria na Série D do Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Carioca, desse ano e do ano passado, ele aplicou 75 cartões amarelos e um cartão vermelho, média de 7 cartões amarelos e meio por partida, uma média razoável aí. Então, quer dizer, tudo indica que teremos um árbitro que aplica cartões. Se houver necessidade, ele não vai economizar nos cartões, pelo menos essa leitura que eu faço. Vamos aguardar então, mas a gente tem que ficar sempre de olho no estilo do árbitro, que tem árbitros que são mais enérgicos, outros que deixam o jogo correr. O Bruno Mota Correia, pelo jeito, é um árbitro que, se houver necessidade, ele vai aplicar o cartão. O Fluminense tem que ficar de olho nisso. Ele apitou um jogo esse ano no Campeonato Carioca, foi entre Vasco e Audax. O jogo terminou empatado em 1-1. Meus amigos, essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Um grande abraço, tamo junto.